Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia Angelim College. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui para aprendermos juntos um pouco mais sobre a história da igreja. Eu sou Amadeu Moura, estarei com vocês nos próximos minutos, nos aprofundando um pouco mais neste assunto e antes de mais nada, gostaria de orar juntamente com vocês para que possamos iniciar a aula aí falando com o Papai do Céu. Senhor Deus e Pai misericordioso, nós te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos concede aqui, Pai, para aprendermos mais de Ti. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, se revela a cada um de nós, Pai, a partir desse conteúdo, para que possamos compreender melhor, Pai, o caminho, a verdade, a vida e tudo quanto é necessário para que possamos levar uma vida cristã mais frutífera. Por tudo isso é que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus queridos, vamos lá? Mais uma aula aqui sobre história da igreja e hoje a gente vai falar especificamente sobre o período apostólico da igreja. Período apostólico da igreja. E vocês vão acompanhar a aula comigo, como já é de costume, através aqui dos slides que vocês podem acompanhar, todo o conteúdo sendo muito bem direcionado e didaticamente apresentado, tá? Então, a gente vai começar aqui, queridos, falando um pouco sobre o período que se deu a igreja no período apostólico, sabe? A gente sabe que após a ascensão de Cristo, os apóstolos conduziram, humanamente falando, né, a obra de Cristo aqui na Terra. Eles foram expandindo o reino de Deus através de evangelismo, através de cultos, através de obras missionárias que foram se expandindo por toda a Judéia, por toda Jerusalém também. Então, esse foi o período da igreja apostólica, ou seja, o período em que a igreja foi liderada, humanamente falando, diretamente pelos apóstolos. Humanamente falando, porque a igreja sempre teve como cabeça Cristo. E os homens, os apóstolos, os pais da igreja foram apenas instrumentos dessa obra. Então, meus queridos, vamos falar agora sobre esse período, tá? Então, o período da igreja apostólica, vocês podem conferir aí comigo, no primeiro slide aí, que está sendo colocado, que ele foi desde a ascensão de Cristo até o final do século 100 AD. Vocês podem reparar aí que aqui não tem o depois de Cristo, o DC tradicional, como já é muito comum em livros de histórias, em livros de teologia, tá? Então, por que AD? AD significa Anno Domini, que é uma expressão latina, que significa Ano do Senhor, conhecido popularmente também como a Era de Cristo, que correspondia aos primeiros anos após a ascensão de Cristo na Terra. E também é o equivalente a depois de Cristo. Amém? Espero que tenha ficado claro para vocês esse detalhe. Por quê? Porque ao longo das nossas aulas, dos outros slides, esse AD vai aparecer com mais frequência. Então, quando aparecer, você já vai saber exatamente do que ele está se referindo. Amém? Então, vamos lá. Próximo slide. Vamos falar sobre o crescimento da igreja, tá? O crescimento da igreja. Observem que quando Cristo ainda estava vivo na Terra, ele deu uma orientação, uma ordem. Isso está no imperativo, tá? Não é uma sugestão. Façam se quiserem, façam se tiverem à vontade. Não. Ele deixou bem claro: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Cristo deixou claro que a pregação e a expansão do reino de Deus não era para ficar restrito a uma região, tá? Mas essa mentalidade a mentalidade que os apóstolos tinham na época não foi suficiente para absorver com precisão essa orientação de Jesus. Infelizmente, tá? Porque depois da ascensão de Cristo, eles não foram por todo o mundo diretamente. Não foram, porque há outro versículo também que deixa claro que o evangelismo, o discipulado, precisaria ir de Jerusalém a Samaria e até os confins da terra.
A ordem foi muito clara em relação à expansão da obra missionária na época. Porém, os apóstolos se acomodaram, entre aspas, em Jerusalém, ao invés de darem continuidade a essa obra em outras regiões, em outras cidades, em outros continentes. Eles ficaram ali muito restritos. Aí você vai me dizer, mas Amadeu, é porque eles precisavam começar ali por Jerusalém. Então, em Jerusalém, a obra missionária ainda estava muito fraca. Eles precisariam primeiro concluir essa obra lá. Nessa época, o evangelho já havia sido muito bem disseminado por toda Jerusalém. E eu provo isso para vocês com 2 versículos. O primeiro, em Atos 5,14, que diz assim: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, cresciam cada vez mais. Ou seja, não parava de crescer o número de discípulos em Jerusalém. Não bastasse isso, temos Atos capítulo 6, verso 7, que diz: E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, Jerusalém já estava tomada pelo evangelho. Já era hora dos apóstolos acordarem para a direção de Cristo de evangelizar outros continentes. Mas eles permaneciam em Jerusalém, em seus quartéis generais. Não sei se com receio de perder as suas cadeiras importantes ali no espaço eclesiástico, né, dos apóstolos, mas fizeram de Jerusalém um quartel-general quando deveriam ter feito de Jerusalém apenas um trampolim para alcançar outras nações. Certo, gente? E aí a igreja foi se expandindo. E já a gente vai conferir o que levou a igreja finalmente a sair de Jerusalém e ir até os confins da terra. O que causou, qual foi o ponto de ignição para a igreja sair dessa lentidão missionária? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas antes disso, vamos entender direito os motivos do crescimento da igreja ali em Jerusalém. Qual era a base para esse crescimento da igreja? Tá? E aqui no nosso slide, vocês podem reparar comigo que eu separei 3 aspectos diferentes sobre essa aula para que vocês possam acompanhar comigo. E o primeiro deles é esse que eu acabei de citar para vocês, tá? Os motivos que levaram os apóstolos a crescerem dentro de Jerusalém, fazer a obra de Deus crescer dentro de Jerusalém. O primeiro deles, doutrina. Nós estamos aqui, tá? No ponto 1. O primeiro deles foi a doutrina. Os apóstolos preservavam com exatidão as palavras de Cristo e as usavam como normas, como doutrinas para os novos discípulos, para que eles pudessem crescer na fé a partir dos ensinos de Cristo. Também envolvia alguns aspectos do Antigo Testamento, porque até então a Bíblia, o Novo Testamento, ainda não estava totalmente escrito, ainda não foi fechado completamente. Então, praticamente a Bíblia que eles tinham à disposição deles na época era apenas o Antigo Testamento. Então, eles faziam os discípulos a partir dos ensinos de Cristo e também alguns aspectos do Antigo Testamento. Outros aspectos, a comunhão e o partir do pão. A comunhão e o partir do pão. Além da parte doutrinária e de ensino, de instrução aos novos discípulos, eles tinham um momento que era essencial para afirmar esses novos discípulos. Porque não adiantaria você trazer apenas um evangelho meramente intelectual. Você precisaria também mostrar um pouco da vida que esse evangelho produz no coração de cada pessoa. E isso era traduzido através da comunhão. Era traduzido através do momento em que a igreja se juntava para partir o pão, para servir a ceia, para ter aquele momento agradável uns com os outros, aquela participação importante, né? Porque como Paulo bem descreve, a igreja é um corpo. E um corpo,
para que funcione bem, para que funcione de forma eficiente, é obrigatório que cada membro desse corpo esteja conectado para que a harmonia desse corpo seja efetivada de uma forma mais eficaz, certo? Então, o corpo depende da harmonia dos membros e a comunhão que existia no primeiro século correspondia à harmonia necessária para que a igreja continuasse caminhando bem e em santidade naquela época. Então, os discípulos partiam o pão, tinham aquela comunhão, aquela interação. Deixa eu abrir um parêntese aqui bem rápido para vocês, porque algumas pessoas perguntam, mas por que a gente não pode ter comunhão com o mundo, comunhão só com a igreja? Quer dizer que a gente não deve se relacionar com ninguém que seja fora da igreja? Não. A palavra comunhão aqui, ela te traz um sentido específico de reino de Deus. Por quê? Porque comunhão significa partilhar daquilo que é comum. No mundo, você não pode partilhar com eles aquilo que é comum. Não pode partilhar aquilo que é comum ao reino de Deus, porque eles não têm a mesma fé que você. Então, no mundo, você pode se relacionar com pessoas do mundo, mas comunhão de verdade, isso só com a igreja, porque só a igreja partilha do mesmo sentimento comum do evangelho, que é o arrependimento, que é o crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, comunhão só temos na igreja. No mundo temos apenas relacionamento, contato e nada mais que isso, tá? O segundo ponto, oração. A oração era um dos carros-chefe dessa comunhão. Porque não adiantava nada conhecer a Deus, não adiantava nada se reunir em comunhão e partir o pão em nome de Deus, se não tivesse um contato desse povo diretamente com Deus, com a fonte. Não adianta um objeto subsistir dentro das suas características próprias se ele estiver fora da sua fonte original. Todos nós dependemos da nossa fonte original para que possamos ter um sentido real de existência e de propósito. Então, não adiantaria nada dizer que era cristão, ter comunhão com o pão, conhecer a Deus, estudar sobre Deus, se você não tivesse intimidade com Deus, se você não tivesse contato direto com Deus. Então, a oração tinha esse papel e tem ainda hoje esse papel importantíssimo para a igreja de hoje, tá? Outra característica importante, gente, entre tantas que poderíamos citar, eu coloquei aqui para vocês apenas a que eu considerei mais essencial nesse quesito. E a última, eu queria trazer para vocês sobre o temor. Porque não adiantaria você ter a doutrina, o conhecimento, a comunhão, a comunicação, se você não tivesse o temor. O temor não é medo, o temor é reconhecimento. O temor diz respeito a reconhecer a soberania de Deus e a nossa real condição enquanto pecadores arrependidos. Quando você reconhece aquilo que é essencial para você, aí de fato a sua vida muda. Não existe mudança sem o reconhecimento autêntico daquilo que pode gerar mudança. Isso é o mais básico de tudo, tá? Então, esse reconhecimento é essencial. Você vê, o homem que mais deixou Jesus maravilhado na Bíblia foi o centurião de Cafarnaum. Jesus olhou para esse homem e disse, eu nunca vi tamanha fé em toda Israel. Jesus colocou o patamar da fé deste homem acima da fé dos demais, inclusive dos que andavam com ele. Mas qual foi a razão disso? O temor. E onde eu enxergo o temor na vida do centurião de Cafarnaum? No reconhecimento direto de Deus e da sua real condição. Como eu percebo isso? Você vai ver, quando ele encontra com Jesus, ele diz, Senhor, eu tenho um servo e ele está muito doente, precisando do seu auxílio. Senhor, teria como o Senhor teria como o Senhor me auxiliar nesse quesito? E Jesus disse, tudo bem, não tem problema nenhum, eu posso ir até a sua casa, ir lá e curar o seu servo. Ele disse, não, Senhor, calma aí. Não tem como o Senhor ir na minha casa. Mas por que não? Porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador e não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Veja, temor.
reconheceu a sua real condição. E depois ele diz: mas Senhor, eu creio que apenas uma palavra sua seria suficiente para que meu servo fosse curado nesse exato momento. Veja, mesmo ele sendo maioral, mesmo ele tendo uma condição social elevada, ele era um centurião, ele era uma autoridade na época, muito considerada, uma autoridade muito significativa na época. Com toda a autoridade que ele tinha, ele reconhece que não é digno de receber Jesus na sua casa. E reconhece que uma única palavra de Jesus seria suficiente para que seu servo fosse curado. Ou seja, ele reconhece a sua real condição e reconhece a soberania de Jesus naquele momento. Quando ele faz isso, ele aciona a chave do temor. E a partir disso, Jesus olha para ele e diz: você encontrou, rapaz. Você encontrou o verdadeiro caminho para uma comunhão autêntica comigo. Eu estou só parafraseando, porque essas palavras não foram de Jesus. As palavras de Jesus foram: nunca vi tamanha fé em toda Israel. E o texto diz que Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião. Então, a fé que deixa Deus maravilhado, a aplicação da fé que faz com que Jesus enxergue a sua fé acima da fé de outros, está ligado ao temor. Quero ter uma grande fé, irmão. Quero ter uma fé que agrade o coração de Deus. Então tenha uma fé ligada ao temor. E o que é uma fé ligada ao temor? É uma fé que reconhece a sua real condição e reconhece a soberania de Deus. Amém? Então, gente, ainda sobre o temor, muitas pessoas chegam e perguntam: irmão, me diz uma coisa, como eu faço para ter certeza da minha salvação? Eu estou na igreja há mais de 20 anos, 30 anos, nunca tive certeza da minha salvação. Existe algum meio pelo qual eu possa ter essa certeza? A Bíblia me fornece isso? E eu posso te dizer claramente que sim. E para ilustrar o que eu pretendo dizer para você nesse momento, eu queria trazer para você uma ilustração, uma história ilustrativa de um jovem que procurou o seu pastor e indagou o seu pastor e disse: pastor, eu queria muito entender se eu sou salvo ou não. Porque eu sou um homem muito falho. Eu faço muitas coisas boas na igreja, mas também faço muitas coisas erradas. Eu peço perdão a Deus, eu me arrependo, mas eu nunca tive essa convicção de salvação. O que o senhor, pastor, poderia me orientar? E o pastor olha para ele e diz assim: você vai fazer o seguinte, meu filho. Procure as principais boates da cidade. Se divirta. Procure as melhores mulheres que você encontrar lá. Gaste todo o seu dinheiro nos motéis, nas bebidas. Se embriague o máximo que você puder. E quando você terminar, volte lá no dia seguinte e faça a mesma coisa novamente. E o irmão olha para o pastor e diz assim: pastor, você está maluco? Eu nunca poderia fazer algo desse tipo. E o pastor olha para ele e diz: mas por que você não poderia fazer isso? Pastor, porque eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu ainda temo ao Deus, eu ainda temo a Deus. Eu ainda me considero um cristão temente a Deus. Você se considera temente a Deus, meu filho? Sim, pastor. Eis aí a certeza da sua salvação. Como assim, pastor? Não entendi. Você não disse que é temente a Deus? Disse. Pois é, eis aí a certeza da sua salvação. Pastor, ainda continuo sem entender. Então tudo bem. Jeremias 32, 40. Jeremias 32, 40. Isso mesmo, meu filho. Apenas leia esse texto e você vai entender tudo que eu estou lhe falando. E aí, quando você abre a sua Bíblia em Jeremias 32, 40, o que está lá escrito? Está assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor em seu coração, para que nunca se apartem de mim. E aí o jovem entendeu. Espero que vocês que estão acompanhando a aula também tenham entendido que o temor é a certeza da nossa salvação. Se você é temente a Deus, se você se priva do mal, se você se arrepende, mesmo sendo falho, você pode ter certeza de que Deus está contigo. E como diz o próprio texto, para que nunca se apartem de mim. Eu colocarei o meu temor em seu coração para que nunca se apartem de mim. Então, enquanto o temor do Senhor existir no seu coração, fique certo que você jamais vai se apartar dele. Ou seja, você jamais estará longe dele o suficiente
a ponto de não ter a sua salvação. Amém? Então, meus queridos, vamos para o próximo ponto, penúltimo ponto. Aqui a gente entra no primeiro Marte, tá, gente? Passamos aí pelo período de crescimento da Igreja Apostólica, que crescia na doutrina, que crescia na comunhão, no pão, na oração, no temor. Então, essas foram as bases do crescimento da igreja. Mas depois que a igreja alcançou esse crescimento, houve momentos delicados, e entre eles, o primeiro Marte da igreja. O primeiro Marte oficial. Muitos morreram pelo Evangelho no Antigo Testamento, mas o Estevão é aquele que inaugura uma época específica de perseguição à igreja. Então, com a sua morte, ele inicia uma fase de perseguição mais acentuada contra a igreja. E quem era o nosso querido Estevão? Estevão era um diácono, evangelista e profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Estevão foi levado perante o Sinédrio, que era um tribunal romano, para apresentar a sua defesa contra a acusação que foi imposta contra ele naquela época. E se você for acompanhar toda a trajetória dele lá no livro de Atos, você vai ver que durante o julgamento dele, Estevão deu uma aula de Antigo Testamento. Ele fez praticamente uma linha cronológica de todo o Antigo Testamento. Ele deu uma aula cronológica de todo o Antigo Testamento perante o Sinédrio, que não teve o que dizer sobre o conhecimento daquele homem. Perceberam que não estavam diante de um homem analfabeto, diante de um homem incauto, sem cultura alguma. Perceberam que estavam diante de um homem extremamente sábio. Mas ainda assim, Estevão foi levado à morte através de apedrejamento, e antes da sua morte, ele teve uma visão do reino de Deus. Ele viu os céus abertos, ele viu Cristo, ele viu Deus, e ali assentado em seu alto e sublime trono. Porque Deus estava se revelando para Estevão naquele momento, porque Deus mostrou para ele que ele estava morrendo, que ele seria apedrejado, mas que nunca estaria só. A presença de Deus na visão de Estevão era uma mensagem para cada um de nós. Você pode estar vivendo as piores batalhas da sua vida, como uma pena de morte, por exemplo, mas esteja convicto de que você jamais estará só, pois os céus sempre estarão abertos diante daqueles que entregam a sua vida em prol do Evangelho de Deus. Amém? Então, Estevão foi esse primeiro Marte, tá? Depois de Estevão, aqui, eu falei aqui de Estevão, estou riscando aqui para vocês. Logo depois de Estevão, em Atos 8:4, a gente vê aqui um pouco sobre a expansão da igreja, tá, gente? Um pouco sobre a expansão da igreja. Porque, como eu falei anteriormente lá para vocês, após a ascensão de Cristo, os apóstolos permaneciam em Jerusalém, mesmo Jerusalém já estando tomada pelo Evangelho e pelo discipulado. Eles continuavam lá. Então, como eu falei para vocês anteriormente, lá no início da aula, o que levou os discípulos a saírem de Jerusalém? Aquilo que era mais eficiente na época para ativar cristãos acomodados, que se chama perseguição. Então, antes mesmo de Estevão, a perseguição já estava mais acirrada. Depois de Estevão, a coisa ficou pior ainda. E aí, diz o texto bíblico que quando começa a perseguição, os discípulos começam a se espalhar por várias regiões ali próximas de Jerusalém. E por onde esses discípulos passavam, por onde os discípulos chegavam, eles levavam o evangelho e expandiam o evangelho pelas regiões vizinhas também. Então, essa dispersão dos discípulos por conta da perseguição resultou em um evangelismo mais eficiente a nível continental, exatamente como Cristo havia prescrevido para eles e eles ainda resistiam em fazer. Então, a perseguição levou eles a isso, tá, gente? E então, meus queridos, a gente chega aqui em outro ponto que eu acho muito interessante, tá? Depois de toda essa perseguição, os discípulos agora já não estavam mais só em Jerusalém, já estavam levando o evangelho para Antioquia, para Damasco, para outras regiões vizinhas. A perseguição que foi a ignição para eles saírem de Jerusalém e tudo mais. Estevão como o primeiro Marte. E eu queria abrir um rápido parênteses aqui ainda sobre o Estevão, porque ele foi um Marte bem especial.
que lembrava algumas características do próprio Cristo. Porque ser cristão significa também, em algumas traduções, como pequenos cristos, ou seja, pequenas cópias de Jesus. Pessoas que reproduzem o caráter de Jesus em sua ética moral, em sua vida espiritual e em tudo que engloba a sua essência como ser. Tá, gente? O Estevão, por exemplo, antes de morrer, ele dizia: Pai, Jesus, em ti ou para ti eu entrego o meu espírito. Lembrando também Jesus na cruz, dizendo para o Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso está em Atos, capítulo 7, versículo 59. Outra característica interessante é que, de novo, o Estevão, lá em Atos, capítulo 7, versículo 60, ele diz: Senhor, não lhes impute pecado. O Estevão está pedindo para que Deus não impute pecado àqueles que estavam martirizando ele, tirando a sua vida. Ele não pediu para que eles fossem condenados. Lembrando Jesus, né? Lembrando Jesus lá em Lucas 23, 34, que disse: Pai, perdoa o que eles fazem, pois eles não sabem o que fazem. Tá? Então, uma semelhança bem interessante entre Jesus e Estevão nos seus últimos dias aqui na Terra. Amém, queridos? Então é isso. A perseguição, aqui já no ponto perseguição e seu efeito na evangelização. Qual foi o grande efeito? Qual foi o grande efeito? Eu estou aqui ainda, viu, gente? Ó, aqui é tudo a mesma coisa, o mesmo item. Estou até riscando aqui para ficar mais claro para vocês. Tá? Em Marcos 16, 15, tá? É o texto que dá base para o que nós vamos falar aqui para vocês. Então, em Marcos 16, 15, vai dizer que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho foi pregado a toda criatura por conta da expansão da igreja. Então, um dos grandes efeitos da igreja, um dos grandes efeitos da perseguição à igreja a partir de Estevão, foi a expansão do reino de Deus em outras regiões. Tá? Vamos lá. Último ponto, gente, para a gente encerrar aqui, definitivamente. Que a gente já está aqui no terceiro, tá? Estou até marcando aqui para vocês acompanharem melhor comigo. A Era Sombria. A Era Sombria foi uma perseguição sob Nero. Começou a partir do ano 64, tá? E foi se expandindo aí ao longo dos anos até chegar o período de Constantino. Porém, essa perseguição ela começou a ficar muito acentuada nessa época. E Nero era um dos principais imperadores de Roma na época que protagonizaram essas perseguições contra a igreja, tá, gente? Ele foi um dos principais que protagonizou. Então a gente vai deixar aqui para vocês os dois primeiros imperadores que encabeçam, né, protagonizam essa época de perseguição, porque houveram vários imperadores, mas um dos principais protagonistas desse período, que foi o primeiro deles, que é o Nero. Depois a gente fala sobre o Domiciano, tá? Então, o Nero, ele chegou ao poder em 54 após a ascensão de Cristo, tá? Ele aconteceu, e aí o Nero, o que aconteceu? O Nero ele tinha um governo bom, tá, gente? Esses imperadores, de um modo geral, apesar de perseguir a igreja, fizeram ótimos governos. Inclusive, teve alguns imperadores que tinham ações altruístas, que visitavam as vilas e ouviam o povo de perto, dentro das suas necessidades, e que criavam sistemas econômicos para atender a demanda de todas as classes sociais do império na época. Eram imperadores que trouxeram avanços econômicos para Roma muito significativos. Na área da saúde, na área econômica, na área da segurança. Eram imperadores que só tinham esse problema de entender o cristianismo de uma forma distorcida e, por conta disso, tratar os cristãos de forma injusta. Porque eles não colocavam o sistema cristão, as normas cristãs, os mandamentos cristãos, como parâmetro para um julgamento diante de um tribunal, por exemplo. Então, o cristão que queria ficar com a sua fé, com seus princípios, diante de um tribunal que enxergava a fé deles como algo não coerente,
eles eram condenados. Mas o Nero, especificamente, gente, teve um incêndio lá em Roma, e aí a população colocou a culpa no Nero. Né? E já ficou, assim, praticamente um consenso, um ponto pacífico lá no Império de que Nero havia sido culpado por aquele incêndio lá em Roma, que durou 60 dias e 7 noites. E depois desse período, os incêndios ainda voltaram em outras regiões por mais 3 dias. Por mais 3 dias. E então, gente, o Nero, se vendo acuado e acusado pelo problema, o que ele faz? Ele coloca a culpa nos cristãos. Então ele tira o dele da reta, né? E coloca os cristãos como principais responsáveis por aquele incêndio. Motivo mais do que oportuno para que a perseguição contra os cristãos se tornasse ainda mais acirrada. Então, ele começa a mandar matar cristãos, ele começa a mandar perseguir cristãos, começa a mandar cristãos para serem mortos, comidos por feras. Muitos foram crucificados, certo, gente? Milhares e milhares de cristãos sendo torturados no Império de Nero, tá? E foi justamente na época do Império de Nero, não se confunda, estamos aqui em Nero ainda, tá? No Império de Nero, que Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado e outros apóstolos também foram executados. Foi justamente no período de Nero, tá, gente? Foi o período da execução. Que diz a tradição que Pedro, uma tradição, porque isso não consta na Bíblia, mas a tradição cristã, na época, e alguns documentos, atestam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque considerava desonroso morrer na mesma posição que Cristo morreu. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo e assim foi feito, tá, gente? Depois de Nero veio a perseguição de Domiciano, tá, gente? No ano 81. Domiciano, que sucedeu Tito, que invadira Jerusalém no ano 70. Então, no período de Domiciano, já havia acontecido o famoso ano 70. No ano 70 foi quando Jerusalém e o templo pegaram fogo. Tá? O imperador mandou tacar fogo em Jerusalém para eliminar qualquer vestígio de cristianismo ali na região, por conta dessa perseguição que se tornou mais acirrada, tá? Foi justamente no ano 70 que a maior parte dos discípulos e dos apóstolos saíram de Jerusalém e foram evangelizar outras regiões. Porque houveram 2 fases de perseguição, primeiro com Nero e depois com Domiciano. Na fase de Nero, um grupo saiu de Jerusalém e evangelizou as outras regiões. E outro grupo que continuava em Jerusalém saiu definitivamente a partir do ano 70, quando Jerusalém foi queimada, tá? Então, esse foi o ponto principal do governo de Domiciano, tá? A destruição de Jerusalém pelo governo romano, tá bom? E foi justamente nessa época que o apóstolo João, que vivia em Éfeso, foi preso e exilado na ilha de Patmos, tá? O apóstolo João, que foi praticamente o último apóstolo, né, a morrer de toda aquela geração que começou com Jesus, ele, nessa época aqui de Domiciano, ele foi isolado, ele foi exilado em uma ilha chamada Patmos, por conta dessa perseguição aí do ano 70, que foi se estendendo até o ano 80 e se expandindo cada vez mais. Então João estava lá na ilha de Patmos, justamente a ilha onde João recebeu toda a revelação do livro de Apocalipse que nós conhecemos hoje, tá? Então foi justamente na época da perseguição, da queimada do templo no ano 70, sob o imperador Domiciano, que João foi levado à ilha de Patmos e lá teve a revelação do Apocalipse que nós conhecemos hoje. Amém? Então, essa perseguição do Domiciano aí, que teve início a partir do ano 81, tá, gente? Aqui, ó, já grifo para vocês aqui, 81. Então, gente, é isso. A nossa aula de número 3 fica por aqui. Eu agradeço a cada um de vocês. Para demais dúvidas, aí a gente está acessível aí nos canais, aí nas plataformas do nosso Angelim College. Um grande abraço no seu coração, que Deus abençoe e até a próxima.